Se você está gostando dos vídeos, inscreva-se e ative o sininho das notificações para saber quando sair vídeo novo. Sem mais delongas, bora começar o vídeo. Disclaimer: eu não possuo Naruto ou Kenichi, Demi Gutiste de Cipri, todos os créditos a seus devidos criadores. Uma fanfic criada por Kenshi618. Links na descrição do vídeo. O shinobi mais forte da história. Capítulo 33 – Jogo Justo. As pessoas no trem para Yokohama deram a Naruto o máximo de espaço possível enquanto ele comia alegremente de um recipiente aberto de ramen enquanto estava no meio da multidão. Segurar um poste para um equilíbrio confortável não era nenhuma prioridade em comparação com desfrutar de sua refeição grátis. Os solavancos e curvas do trem não fizeram absolutamente nada para dissuadi-lo, ou para estragar o caldo em sua tigela. Ele parecia ser capaz de balançar com o trem para não derramar nada, com os pés plantados no chão enquanto fazia. Depois de virar as saias de todas as mulheres ao seu alcance, Kensei notou o hábito alimentar despreocupado de seu companheiro de viagem temporário. Bem, você não veio de muito longe. Naruto cantarolava com a boca cheia de comida, já que mal ouvia o mestre de Kenpo chinês. Apenas um ano atrás, você era pouco mais do que o básico e um saco de truques, disse Kensei, não escondendo sua crítica sobre o que pensava. Você sabia lutar, é verdade, mas era tão pouco refinado que a imprevisibilidade era o que o impediu de ser surpreendido sempre que lutava contra Mil durante suas pequenas invasões domésticas. Naruto engoliu seu ramen instintivamente e se defendeu. Eu não era tão ruim assim. Armadilhas e jogar sua voz com ruídos de gato foram duas das maneiras que você levou a melhor sobre ela, se bem me lembro, observou Kensei, quase fazendo Naruto tropeçar em seus próprios pés de apenas ficar parado. Quando você usou seus truques você ficou sem coisas que funcionariam, então você teve que continuar procurando por mais. Isso mostrou uma medida de engenhosidade, mas você não estava crescendo muito bem em habilidade de luta. Naruto apertou os olhos, sua boca torcida em uma expressão mal-humorada. Então os truques não contam como técnicas para você. O homem de bigode acenou com a mão de uma maneira, mais ou menos, aquele homem, Jiraiya, e seu relacionamento com Shigure poliram você. Posso dizer honestamente que vejo onde estão seus talentos agora, enquanto antes eu teria dito que seu potencial só foi tão longe como malandragem e prestidigitação. Não que houvesse algo de errado nisso. Naruto estufou o peito com o tipo de rebaixamento que ouvia quando se tratava de prestidigitação e truques. Não havia nenhuma vergonha em seu jogo, tanto quanto ele estava preocupado. Não havia nada de errado com o bom e velho engano e trapaça se você conseguisse fazê-lo no calor da batalha. Foi assim que ele saiu por cima na metade de seus conflitos, pelo amor de Deus. Lutas contra oponentes habilidosos machucam. Se Naruto conseguisse o que queria, ele os venceria antes que eles pegassem a pele dele, antes mesmo de saberem que havia uma luta acontecendo. Era o tipo de coisa que lembrava Naruto as diferenças entre ele e a maioria das pessoas com quem ele convivia. Falando nisso, Ei, Naruto finalmente perguntou. Claramente, ele havia terminado de comer. Por que não havia iniciado um único ponto de conversa desde que abriu a tampa que cobria sua tigela de comida? Tenho que perguntar, por que você é tão legal em me arrastar para suas coisas? Shigure fez isso porque Naruto era seu aluno. Ela acreditava nele e gostava de tê-lo por perto, mesmo em suas tarefas perigosas. Akizami conhecia o pai de Naruto o suficiente e respeitava o homem o suficiente para pensar algo de Naruto também, mesmo que eles não falassem muito. Sakaki estava ciente de quão difícil Naruto era para sua idade e nível de habilidade, e embora o homem nunca dissesse isso, ele realmente gostava de Naruto. Se nada mais, Apachai cuidava de crianças e fora do sparring com Kenichi, onde ele perdeu a maior parte de seu pensamento inteligente fora do conhecimento real de luta, era extremamente protetor dos tipos mais jovens. Além disso, ele se desculpou muito por deixar uma cicatriz permanente em Naruto na primeira vez que foi atrás dele, então ainda não o fez. Ayato nunca ficava por perto tempo suficiente para envolver Naruto em seus problemas, mas sem dúvida esse dia chegaria em breve. A sorte do diabo teria que vê-lo assim. Não demorou muito para Kensei responder à pergunta do jovem loiro. Bem, honestamente é porque eu sei que você é durável, e dos 3 discípulos você é meio dispensável. Kenichi, treinado por todos os mestres e o único investimento de todos os seus estilos de luta. Mil, neta do velho mais forte da face do planeta. Naruto apenas resmungou em resposta. Claro que ele estava. Ele se consolou com o fato de não reivindicar abertamente qualquer tipo de discipulado para ninguém além de Shigure.
mostrar a você dispensáveis. Mas, Kensei continuou, a coisa é, neste caso, é sobre Renka. E ter apenas eu por perto a deixaria desconfortável, afinal, pai ou não, ele esteve fora por anos. Ela veio até o Japão só para encontrá-lo, e ela tinha um chip em seu ombro por causa disso. Qualquer encontro entre os dois estaria longe de ser um reencontro comovente. E Naruto tinha um histórico bastante bom de ser capaz de falar com pessoas descontentes, pelo que entendi, ela gosta bastante de você. Ele não esperava que o menino fosse lutar por ele e raciocinar em seu nome pelo perdão dela, mas ele poderia influenciar seu humor positivamente e fazer as coisas voltarem a um nível amigável mais rapidamente. Provavelmente quando eles tiveram que sair. Dessa forma, ele poderia pelo menos ter uma conversa franca com ela sem que ela tentasse bater na cabeça dele e arrastá-lo de volta para a China. Naruto apenas olhou para Kensei, sem saber por que ele precisava entender por que ele estava fazendo isso. Bem, ela está procurando por você, e eu pensei que eventualmente você realmente iria vê-la. Renka é uma boa menina, você sabe. Se não um pouco intenso, mas ele não era o tipo de covarde que não conseguia lidar com isso de vez em quando. Além disso, se eu levar você para ela, ela pode me alimentar. Não até que ela termine de rasgar você um novo, mas eu acabei de comer, então eu poderia esperar totalmente. Qualquer admiração adicional que Kensei pudesse ter sentido pela força de caráter de Naruto após o início de sua última declaração simplesmente desapareceu. Oh, e se você fugir e me abandonar em Shinaton, eu vou te pegar de volta de alguma forma. Bah! Nenhum respeito pelos mais velhos. A maioria dos meus anciãos não são realmente respeitáveis. 20x. Enquanto isso, Ryou-Zanpaku Dojo. Um banho na fonte termal que eles tomavam na propriedade do dojo era exatamente o que Mio precisava depois do estresse de descobrir que Yumi havia ocupado vagas em sua escola. Foi ótimo para alívio, e ainda melhor porque ela sabia que Mackenzie estava em outro lugar, em vez de espreitar esperando para dar uma olhada nela. Isso a deixou descansar e se concentrar na situação atual que os esperaria todas as manhãs a partir de então até a resolução. Se isso não acabasse em algum tipo de grande explosão, ela teria ficado mais surpresa entre as pessoas que estariam envolvidas. Momentos como aquele exigiam uma contagem de pequenas bênçãos. Pelo menos aquele menino Show não estava entre os discípulos Yumi acumulados. Isso teria sido preocupante para dizer o mínimo. Seus amigos eram fortes, mas Mil podia contar em uma mão o número deles que poderiam realmente enfrentá-lo sozinhos e não serem permanentemente feridos ou mortos. Ela ainda teria um mínimo de 4 dedos sobrando para contar também. Não há necessidade de pensar sobre isso, ela raciocinou para si mesma, achando difícil tirar da cabeça a maneira insensível com que ele matou aquela garota ninja sem nome. Ele poderia fazer tal coisa e depois tratá-la como uma reflexão tardia. Ela ainda conseguia se lembrar da sensação dos lábios dele pressionados em sua bochecha, e toda vez que ela o fazia, ela recuava de desgosto. Já existem problemas suficientes sem ter que pensar em alguém que nem está aqui. Falando nisso, ela tinha a nítida sensação de estar sendo observada. Não havia intenção de matar, mas ainda estava lá. Tendo lidado com ficar de olho em Kensei quase todas as noites desde que a fonte foi cavada, ela aprendeu a sensação de ter olhos nela enquanto está na água, e enquanto não havia o clique silencioso de uma câmera para ouvir para saber com certeza, havia outras ofertas. Como uma completa falta de habilidade em mascarar a presença de seu poder. Você sabe, outra pessoa costumava se esgueirar pelo dojo o tempo todo, Mil murmurou para si mesma antes de correr para pegar uma toalha e logo após o intruso dentro de 2 saltos. Ele era melhor nisso quando tinha 13 anos do que você. Agora. Ignorando a corrida para o mato ao redor da fonte termal, ela rapidamente se viu cara a cara com uma adolescente. Ela tinha cabelos loiros até os ombros, olhos azuis e traje gótico preto e vermelho com babados. A garota soltou uma risada tímida por ter sido descoberta e se levantou de onde estava rastejando de bruços. E, parece que Rimi é inútil em esconder seu ki. Não, exatamente o que Mil esperava. 20x. 1. Akizami notou algo estranho no comportamento de Kenichi no meio de sua escultura noturna, e não tinha nada a ver com o treinamento do dia. Mas na linha dele pensando em algo, você tem algo em mente, Kenichi-kun? Bem, sensei, eu tenho uma pergunta, disse Kenichi depois de ser chamado por sua expressão inquisitiva. O dojo não é tão difícil de encontrar, afinal, Naruto aparentemente conseguiu fazer isso quando tinha 12 anos. Então, por que Yami nunca se reuniu e atacou todos vocês de uma vez?
O nome de seus melhores mestres em geral foi estabelecido como One Shadow Nine Fists. Isso significava que havia 10 mestres pelo menos no nível daqueles que residiam em Ryuzanpaku. Quando ele pensou sobre isso, a paranoia desenfreada de Naruto sobre não deixar ninguém que não precisasse saber sobre sua casa descobrir sua localização tornou-se muito mais compreensível. Pensando bem, esses desafios de discípulos do Yumi também vinham um de cada vez. Estava claro agora que o número de discípulos de Yumi superava em muitos 3, 2 se você aceitasse o tecnicismo de Naruto de negar o discipulado, então a estética da vitória sugeriria que jogar números para eles era o melhor. E ele sentiu um arrepio na espinha com esse pensamento. Talvez essa fosse a razão pela qual eles estavam todos na escola agora? Para que eles pudessem ver como o ataque constante das próximas lutas os desgastaria e quando partir para a matança. Como se ele pudesse ver as engrenagens dentro da cabeça de Kenichi girando, Akizami decidiu elucidar para o benefício de seu discípulo, por causa de sua mentalidade como artistas marciais. Quando se trata de algo como declarar a supremacia de Satsujinkin sobre Katsujinkin, eles preferem nos derrotar em duelos. É uma questão de orgulho pessoal. Apachai resumiu melhor em um tom brilhante que desmentia o quão assustador realmente era. Apa. Todo mundo quer ser aquele que nos mata. O único. Tipo, juntar-se para fazer isso e confiar em números não era o jeito deles, porque fazer dessa forma não provaria nada. Mesmo que estivessem trabalhando juntos, se a vitória fosse alcançada dessa maneira, isso soaria vazio. Achei que seria uma coisa que você entenderia depois de todo esse tempo. Ken-chan. Parado no pátio, do lado de fora do dojo, Asamiya Ryuto esperou calmamente com um olhar duro em seus olhos. O cabelo do pescoço de Kenichi se arrepiou e ele olhou em volta para descobrir que nenhum de seus mestres estava surpreso. Espere, você sabia que ele estava aqui? Ele queria perguntar por que eles não contaram com antecedência, mas decidiu que não. Esse era o tipo de coisa em que dariam a ele uma resposta que tiraria sua cabeça do jogo temporariamente. No final, realmente não importava. Ryuto, por que você está aqui? Ryuto empurrou os óculos para o rosto e caminhou em direção ao dojo, não para lutar. Ainda assim, pelo menos. Não parece certo fazer isso aqui. Sakaki bufou e apontou para os arredores. O que há de errado em fazer isso aqui, garoto? Muito espaço aberto lá fora, um dojo funcionando bem aqui se você gosta mais de coisas internas. Ele teria mentido se dissesse que não estava nem um pouco preocupado. O menino parado diante de Kenichi não era brincadeira. Então ele teve que disfarçar por trás de um desapego descarado, e enlouqueça. Kenichi parecia provisoriamente pronto para ir, os punhos cerrados e o corpo já a meio caminho de uma postura. Isso colocou um sorriso no rosto de Ryuto. Tão claro quanto o dia em sua mente, ele conseguia se lembrar de quando eles eram dois garotos que nem sabiam como se levantar para uma briga, que dobravam os pulsos quando tentavam dar sua lamentável desculpa para socos. Mas esses dias já se foram. Ambos eram pessoas completamente diferentes agora, tanto em corpo quanto em mente. E era hora de cumprir uma promessa. Tenho certeza que você está ciente de seus novos colegas de classe, então agora estou estabelecendo meu desafio oficial para você. 1 hora e 1 lugar, disse Ryuto, caminhando até Kenichi e ignorando completamente os mestres presentes. Em 7 dias, encontre-me no antigo bairro onde morávamos quando crianças. Acho que é um lugar adequado para resolver as coisas, não acha? Kenichi assentiu gravemente. Você ainda tem meu distintivo. Claro, Ryuto assegurou-lhe, apontando para ele sentado de forma proeminente na lapela de seu terno. Você ainda tem o meu emblema? Ele fez. Em seu quarto. Um lembrete de que um velho amigo estava esperando um confronto com ele. Os dois não trocaram mais uma palavra. Eles não precisavam. Em um acordo tácito, os dois apertaram as mãos, e foi isso. Já havia o suficiente falando sobre isso e esperando por isso. Eles lutariam, por suas próprias razões e pelo que representavam agora, em lados separados de um conflito entre os lados claro e escuro das artes marciais. Kenichi ainda mal podia acreditar que as coisas pudessem ser completadas assim. O garoto com quem ele originalmente compartilhou o sonho de querer ser um lutador poderoso quando criança pequena agora estava diretamente contra ele. Tudo bem então, Ryuto disse. Uma vez que tudo estava resolvido, eu acho que é hora de deixar você para o resto da sua noite. Aguentar. Nós? Espera, você veio com outra pessoa? Kenichi perguntou, saindo do convés externo do dojo para procurar na noite por quem supostamente estava acompanhando seu futuro oponente. Ele não encontrou ninguém. E nem Ryuto, sim.
Eu disse a ela para esperar por mim do lado de fora do portão enquanto chegávamos a um acordo com você sobre isso. Ele fez um péssimo trabalho em esconder que estava realmente um pouco preocupado com isso. Em retrospectiva, eu deveria tê-la mantido comigo. Mas o sensei deles insistiu que ele a trouxesse para experiência no campo, o que era estranho, porque ele havia deixado claro que não haveria luta para acontecer esta noite. Porque essa era uma expectativa completamente realista. 20x. Yokohama, Shinaton. Sou só eu, ou Renka parece, desligada. Fora, como exatamente? Ela podia ouvir os discípulos de seu tio, Quan e Jenson, referindo-se a ela enquanto levavam os pratos dos últimos clientes do restaurante para serem lavados. Estou realmente fazendo a coisa certa ficando por aqui? Ela pensou consigo mesma, sentando-se em uma mesa vazia. Era lento quando se tratava de negócios naquela noite, o que não era exatamente benéfico para ela. Sem treinamento ou clientes para atender, sua mente foi autorizada a vagar e seus pensamentos voltaram-se para o tempo que passou no Japão. Sim, ela estava recebendo um treinamento melhor do que nunca, trabalhando na prática com seu tio Mario, que tinha apenas um punhado de discípulos para ser responsável, em vez de centenas como haveria para sua mãe se ela fosse para casa. Mas ela veio lá por um motivo. Esse motivo não foi trabalhar no restaurante de seu tio. Seu tio, que ela conhecia, sabia onde encontrar seu pai e não deu a informação. O carrilhão da porta da frente se abrindo a tirou de seus pensamentos, rapidamente fazendo-a se levantar e ir ao palanque para dar as boas-vindas aos visitantes. Ela poderia salvá-lo, no entanto, pois sabia quem era pessoalmente, Miao, Naruto. Oh, tão graciosos foram os deuses que a presentearam com tal distração para manter pensamentos profundos e significativos afastados. Foi ótimo. As coisas já estavam começando melhor do que qualquer uma das últimas vezes que ele a tinha visto, ou qualquer garota em geral. Ela não estava irritada com algo que ele provavelmente tinha feito, e ela não o perseguiu por algum motivo. Pela primeira vez tudo estava indo bem, e ele não sabia por quê, mas estava inteiramente disposto a seguir em frente. E aí, Renka? Naruto respondeu com um sorriso largo. Eu sei que meu tempo provavelmente é uma merda, e eu não te vejo há algum tempo, mas ponto. Você está certo. Você não me vê há algum tempo. Renka disse, agarrando Naruto pelos ombros e sacudindo freneticamente depois que ele se aproximou o suficiente. Ah, regra importante quebrada. Não lembre Renka desnecessariamente de coisas negativas, especialmente coisas que são sinceramente sua culpa, mesmo que de passagem. Ela vai se concentrar neles. Se não for ela trazê-los à tona, simplesmente elimine-os da conversa, caso contrário, eles acabarão sendo ponto da conversa de qualquer maneira. Mas, eu totalmente trouxe algo para compensar isso. Naruto disse em um esforço para executar o controle de danos, sua voz reverberando do tremor que ele estava recebendo. Pelo amor de Deus, velho, venha aqui já. E ficar pior do que você está recebendo? Não, obrigado, acho que vou esperar até que ela termine com você primeiro, meu garoto. Renka imediatamente soltou Naruto, permitindo que ele tropeçasse vertiginosamente no pódio do recepcionista, perguntando-se em voz alta como Siegfried poderia fazer todos os malditos giros que ele fazia. Qualquer coisa que ela tivesse a dizer não estava mais focada em nada disso. Em vez disso, seus olhos estavam firmemente fixos na forma diminuta de seu pai parado na porta. Ele era exatamente como ela se lembrava dele. E embora ele fosse mais baixo que ela em pelo menos uma cabeça, sua presença era maior que a vida. A última vez que ela o tinha visto, ele realmente era mais alto que ela. Ela nem percebeu que estava caminhando até ele até ficar bem na frente dele. Abraço, 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 abraço. Um Naruto recuperado silenciosamente cantou atrás deles. Apesar do que ele disse sobre achar engraçado se Renka atacasse Kensei, ele era uma espécie de otário por momentos em família. Tendo-lhes faltado em sua própria vida nos últimos 10 anos, ele era um pouco molenga para os assuntos familiares dos outros. Claro, ele nunca poderia apenas aproveitar um momento, mesmo um momento que nem era dele. O destino havia decretado assim. Meu eterno rival. Ao som de uma voz familiar que carecia completamente de volume interno, as entranhas de Naruto pareciam ter caído em um poço sem fundo. Mas era apenas sua habilidade Saki, deixando-o saber que ele provavelmente queria se proteger imediatamente. Entrada dinâmica. Naruto cerrou os dentes e se abaixou para pegar o chute de mergulho macio de Rock Lee em suas mãos, apoiado bem no berço de seu externo.
A força do ataque surpresas o fez deslizar para trás no meio do restaurante longe do que poderia ter sido uma comovente reunião de pai e filha ou uma exibição hilária de reação kármica em Mackenzie. Ele não achou graça. Bufando como um touro, o ninja loiro se levantou e jogou Lee para o alto, apenas para ele pousar com segurança no parapeito ornamentado do segundo andar com vista para o restaurante chinês. Então você está melhorando também. Isso é certamente bom saber, Naruto-san. Eu não gostaria que meu rival fosse negligente. Levou tudo que Naruto tinha para não pisar petulantemente como uma criança. Ele gostava de pensar que conseguiu lidar com a situação como um adulto responsável. Hora e lugar, Lee. Hora e lugar. O que você quer dizer? Estamos em um restaurante. Um restaurante onde você trabalha. Aparentemente, aquela pequena pepita de informação havia escapado da mente do garoto com sobrancelhas grossas, quando ele de repente corou vermelho de mortificação e pulou de sua posição elevada. Lee curvou-se em perdão como se fosse o lugar de Naruto que ele estava a momentos de chorar em um duelo 1 a 1, falando tão rápido em desculpas que Naruto não tinha ideia do que ele estava dizendo. Provavelmente não ajudou em nada o fato de ele estar dizendo que sentia muito em chinês. Aparentemente surgindo do nada, como todos os velhos sábios pareciam fazer, Mahou deu um tapa na cabeça de Lee para fazê-lo parar antes de retornar a mão ofensiva para dentro de sua manga solta oposta. Parece que toda vez que você faz seu caminho para estas partes, você traz problemas junto com você, ele disse a Naruto com um sorriso bem-humorado. Claro. Desta vez eu acho que o problema é muito apreciado. Lá. Boa ação do dia concluída. E foi bom. 20x. Com Ryouzanpaku Dojo. Miu não estava acostumada com isso. Ela não estava acostumada a lutar com alguém mais rápido que ela. Naruto provavelmente era mais rápido que ela, mas presumivelmente sem a bolsa, e ele nunca atirou para deixar alguém saber com certeza. À medida que sua luta com essa garota estranha que se referia a si mesma na terceira pessoa aumentava, ela chegou a algumas conclusões sobre ela. Quando se tratava de técnica de luta real, ela era adepta de um grau prodigioso. Como em o que quer que ela tenha aprendido em artes marciais, ela teve poucos problemas em aprender a tal ponto que não teve que treinar muitas técnicas para aprendê-las em um nível aceitável. Havia falhas em sua execução e suas táticas eram muito ruins, mas tudo isso provavelmente foi encoberto contra a maioria dos outros inimigos por um motivo distinto. A garota era simplesmente muito rápida. Era preciso reiterar que Miu não estava acostumada com isso. Você é muito bom, disse Miu, achando incômodo manter a toalha e lutar em um ritmo de contato total. A cada 2 trocas, ela tinha que reajustar por uma questão de modéstia, e atualmente eles estavam no meio de um confronto corpo a corpo que parecia não terminar tão cedo. Teria sido bastante difícil lidar com ela sem aquela deficiência em particular, mas quem treinou você fez isso de uma maneira estranha. Não menospreze o treinamento de especialização de Kensei-sama. Rimi respondeu, a velocidade de seus socos nunca diminuindo. Foi necessário todo o foco imediato de Miu apenas para bloqueá-los, mas seus fundamentos eram tão bons que sua defesa era excelente. Não importa quanto esforço Rimi colocasse por trás da velocidade de seus golpes, passar por Miu estava provando ser um desafio maior do que ela tinha acertado alguém na memória recente, desde que ela começou como membro do Yumi. Ainda assim, ela estava usando Miu e sabia disso. Rimi deu um chute na cabeça de Miu do nada, mudando completamente a aparência da luta. Foi quase rápido demais para ela evitar. Miu teve que guiá-lo além do rosto com a parte externa do antebraço e, ao fazer isso, pôde sentir quanta força havia por trás dele. Que chute forte! Se eu tivesse bloqueado isso em vez de aparado. Mas, ao fazer isso, ela não estava preparada para Rimi passar totalmente com o chute errado e ficar atrás dela. Rimi sabia que confiar em seus instintos com aquele ataque funcionaria. O corpo de Miu ficou tenso automaticamente para a ameaça que ela agora sabia que era atrás dela. Ela estava totalmente ciente do que estava acontecendo. Mas era tarde demais para uma reação perfeita, pelo menos antes que Rimi pudesse atacar. Na melhor das hipóteses, Miu seria capaz de acertar algo próprio quando Rimi o fizesse, mas não seria tão eficaz quanto o ataque de seu oponente provavelmente seria. Pela primeira vez, ela teria que apostar em ser mais dura em vez de conseguir evitar totalmente o movimento. Ela estava terrivelmente sem prática em relação a tomar dano. Atlantai, o que você está fazendo? E assim, tudo parou. Quando Miu torceu o corpo para o chute desesperado, Rimi não estava mais presente como uma ameaça a alvo. Em vez disso,
Ela abandonou a luta completamente em favor de ficar ao lado de Asami Ryuto. Esperar. Ryuto notou que Mil se virou para ele o mais rápido que pôde perceber o que estava acontecendo, aparentemente pronta para lutar novamente. Olá novamente para você também, Furinji-san. Ele poupou um olhar para a garota que ele não conseguiu desviar. Do lado dele, vejo que você conheceu um dos outros discípulos de Kensei-sama, Atlantai. Eu pensei que o nome dela era Rimi e Mil se perguntou em voz alta antes de lembrar que basicamente todo mundo no Yumi tinha algum tipo de codinome e bateu na própria cabeça. Ops! Bem, esqueça isso. O que você está fazendo aqui? Como você encontrar este lugar? Ryuto levantou uma sobrancelha em troca. Não é tão difícil de fazer. Você sabia que o endereço de Ryozanpaku está listado na lista telefônica? A postura de Mil visivelmente caiu. Algo sobre isso parecia um déjà vu para ela. Eu vim aqui para desafiar Kenshan. Falando nisso, ele deveria estar aqui. Agora. Bem na hora, Kenichi rompeu no mato e deslizou até parar quando se viu entre as pessoas novamente. Ryuto rapidamente se desculpou e partiu naquela direção, então Kenichi achou que seria prudente seguir. Mil-san, está tudo ali. Ele então prontamente se viu sem suprimento de sangue suficiente acima do pescoço. Ou seja, uma hemorragia nasal catastrófica. Assustada e confusa, Mil percebeu então que lhe faltava o único pedaço de pano que lhe preservava o pudor, tendo permitido que a toalha caísse em troca do último embate com Rimi que acabou por nunca acontecer. Ela estava nua e Ryuto ainda estava por perto para vê-la. Eka! Felizmente, o crescimento excessivo ao redor da fonte termal criou uma cobertura temporária decente. Ryuto estava acostumado a ver sua parte da pele devido à natureza quase sem vergonha de Rimi em seus sentimentos por ele, então ele estava melhor preparado para o que acabou vendo. Além disso, no escuro, era muito difícil para alguém notar o quão vermelho seu rosto estava ao chegar, certo? Bem, diga a Kenshan que estou ansioso para testar sua força sozinho. Atlantai, vamos. Rimi obedientemente o seguiu, reservando um momento para mostrar a língua para Mil, uma promessa de que as coisas entre eles estavam longe de terminar. Não foi exatamente a conclusão do épico lançamento da manopla que Ryuto sempre sonhou em desafiar seu velho amigo. 20x. Com Naruto, Yokohama, Shinaton. Quan e Genson ficaram um tanto surpresos por um curto período de tempo ao realmente ver o chefe da Phoenix Alliance pessoalmente. Eles ainda não tinham realmente visto as falhas de caráter de Ma Kensei que trariam seus pontos de vista elevados do melhor artista marcial chinês do mundo de volta à Terra, então foi uma experiência e tanto para eles. Pelo respeito que o mestre chinês de Kempo impunha aos outros praticantes de sua arte, Naruto se absteve de dizer a eles que basicamente teve que dar um ultimato a Ma Kensei e chantageá-lo para finalmente mostrar seu rosto na frente de Renka. Ele sabia, e Kensei sabia. Isso foi o suficiente para ele. Também o fazia parecer ainda mais magnânimo como o homem que reuniu pai e filha, e qualquer coisa que o fizesse parecer melhor era instantaneamente a escolha preferível. Quanto mais pessoas achavam que ele era incrível, mais doce a vida realmente era. O crédito também tinha que ir para Kensei, pois ele havia seguido as regras não escritas de lidar com Renka passo a passo, linha por linha. Ele não tinha feito nada para lembrá-la, ou trazer à tona o fato de que toda sua razão para querer encontrá-lo era levá-lo de volta para a China. Também ajudou que ele tivesse uma distração grande, barulhenta e de cabeça amarela na forma de Naruto para evitar que ela ficasse muito focada nele, impedindo-a de realmente se lembrar desse ponto. Foi o mais feliz que Naruto se lembrou de ter visto Renki em algum tempo, e esse era o tipo de coisa que o lembrava que às vezes você tinha que tentar fazer coisas boas para ser bom. Ser um ninja oportunista e trapaceiro era muito bom, mas não havia nada tão bom quanto saber que você fez o certo por alguém. Ser legal era muito melhor do que agir como um burro de cavalo, mesmo que o último tendesse a ser divertido de vez em quando. Lee, por outro lado, estava fora de si com algo parecido com um cruzamento entre inveja e admiração. Naruto trouxe Renka seu pai. O pai dela. A razão pela qual ela veio para o Japão, para começar, que coincidentemente também foi a razão pela qual Lee veio para o Japão também. Como um cara poderia competir com isso? Verdadeiramente, ele foi sem dúvida o principal rival de Lee, por toda a eternidade e além. Se nada mais havia provado de antemão, isso sim, sem dúvida. De qualquer maneira, Naruto se perdeu por um curto período, sentindo-se como uma terceira roda em uma coisa da Phoenix Alliance. Não foi particularmente difícil escapar, e ele estava deslocado ali.
Ele não vagou muito longe, mas ficou fora de vista. Um punhado de horas depois, Kensei encontrou Naruto no porto, pendurado em uma pilha de caixotes atrás de um clube apenas ouvindo a música tocada lá dentro, imitando a colocação dos dedos em um instrumento no ar. Naruto, você certamente escolhe os lugares mais estranhos para passear, disse Kensei, sentando-se em um caixote mais alto do que o que Naruto havia escolhido. O que você está fazendo aqui? Eles não me deixariam entrar, Naruto respondeu timidamente. Eu poderia entrar sorrateiramente, mas estaria muito ocupado olhando por cima do meu ombro para fazer o que realmente quero lá dentro. Kensei ergueu uma sobrancelha questionadoramente antes de sorrir e rir, apertando o ar de forma pervertida. Não. Isso não. Caro senhor, ele tinha que prestar contas de pequenos milagres na vida, pois Mackenzie e Jiraiya nunca haviam se conhecido, pelo menos por enquanto. Aparentemente desanimado com uma resposta tão pedestre, Kensei acalmou-o com as travessuras pervertidas, pelo menos enquanto não houvesse razão para elas. Aparentemente, Naruto era do tipo que precisava de estímulos práticos para influenciá-lo, então você está esperando atrás de um clube, olhando para a água. Ainda sou péssimo na guitarra, e já faz uns 6 meses. Preciso melhorar. Ryosanpaku, os lutadores estão falidos, e eu não estou conseguindo um emprego de verdade. Então estrela do rock para mim é, como se já fosse uma conclusão precipitada. Kensei olhou para Naruto. Você é do tipo que aprende fazendo em vez de ser dito, então você deve praticar na frente de alguém jogando. Ele não tinha dúvidas de que o menino absorveria se pudesse fazer isso. Eu estou certo de que Akizami estaria mais do que disposto a ajudá-lo com isso se você pedisse algo sobre isso. Colocou uma expressão amarga de pensamento no rosto de Naruto. Você não é um fã, eu entendo. Naruto queria explicar, mas ele simplesmente não era o melhor com as palavras. Havia apenas algo sobre a coisa toda que parecia estranho para ele. Ayato explicou a origem por trás do relacionamento de Ryosanpaku com seu pai, mas havia algo que ele não conseguia identificar. Algo que o impediu de confiar plenamente em todos os mestres Ryosanpaku como as boas pessoas que ele sabia que eram. Coincidentemente, descobriu-se que ele confiava nos membros que ele sabia que de fato não estavam lá quando Minato ainda estava vivo, Apachai, Sakaki, claro, Shigure. Pode ter sido sua imaginação, mas ele sentia algo em seu estômago sempre que estava perto dos mais velhos. Eles o trataram muito bem, mas muitas vezes parecia que estavam olhando através dele. Isso provavelmente parecia incrivelmente idiota de se considerar, mas ele não podia evitar o que seu instinto lhe dizia. Eu não sei, o jovem ninja desaparecido finalmente disse, percebendo que ele passou um minuto inteiro pensando desde que a pergunta foi feita. Eu apenas sinto que há algo que estou perdendo, algo grande. Kensei deixou um momento de silêncio reinar entre eles antes de descer dos caixotes. Pensamento profundo, não é o seu forte. Encontre sua força e mantenha-se firme. Esse é um segredo da família Ma. A mandíbula de Naruto caiu com a rejeição brusca. O que havia com aqueles mestres? Ele foi totalmente sério e direto, na verdade mostrando alguma vulnerabilidade real para um dos mestres não chamado Shigure. E foi isso que ele ganhou com isso? Os adultos em sua vida eram péssimos. Eles eram absolutamente terríveis. Não havia um verdadeiro modelo positivo entre eles. Ser forte te deixou louco? Ele seria assim se ou quando ficasse tão forte. Ou ele seria pior. Porque ele já tinha sua cota de problemas. E as pessoas se perguntavam por que ele estava tão ferrado. Vamos, meu menino! Kensei gritou para ele, está ficando tarde. Resmungando para si mesmo, Naruto foi atrás dele, os dedos dançando irritadamente enquanto eles voltavam ao redor do prédio e caminhavam ao redor da fila que saía da porta. Achava que eles voltariam para o restaurante para passar a noite e sairiam pela manhã. Isso foi bom. Pegar um trem de volta logo pela manhã não o faria se atrasar para a escola. Jiraiya provavelmente daria uma nova surra nele mais tarde naquele dia por faltar ao treinamento antes do nascer do sol, e isso não era algo para se esperar, mas enquanto ele ficaria bravo e provavelmente descontaria em Naruto durante o treinamento noturno, o veterano shinobi entendeu sair e fazer suas próprias coisas. Jiraiya estava tentando criar Naruto para ser alguém capaz de lutar contra os ninjas que Konoha enviaria, para que pudesse viver sua própria vida sem ser algemado pela escuridão de sua sociedade. Seria frustrado o propósito se ele o mantivesse em prisão domiciliar o tempo todo enquanto ele estava fazendo isso. Ao passarem pela fila de pessoas que esperavam para entrar no clube, Kensei aproveitou o tempo para olhar de soslaio para as mulheres na fila até que o segurança na porta gritou para elas: Vocês são da família Ma, não são?
Você. Kensei parou e lentamente se virou, observando o jovem na porta de perto. Ele sabia que este clube era um dos lugares que a tríade local administrava, mas eles foram mantidos mais calmos ultimamente por causa da influência de Ryo e do shinobi contratado que matou muitos agitadores há cerca de um ano. Sim? O que posso fazer por você esta noite? Se ele fosse moderadamente respeitoso, Kensei poderia pelo menos fazer o mesmo. O jovem parecia apavorado, mas não só por ele. Ele era apenas um novo recruta que eles estavam usando apenas para escanear as ruas. Ele notou que alguns deles foram enviados para fazer isso naquela noite enquanto ele estava procurando por Naruto. Alguém lá dentro deseja falar com você. Ah! Eu não sabia que tinha negócios para resolver nesta cidade, disse Kensei antes de dar uma olhada nas mulheres que esperavam na fila. Eles eram todos lindos. Nada menos do que setes em toda a linha. E ficou claro pelo olhar em seu rosto onde sua mente mergulhou para. Quando diabos ele disse alguma coisa sobre ser uma menina? Silêncio agora, Naruto. O menino não usaria lógica tola para pisar em suas fantasias, nem em seus delírios de grandeza. Não, não é nada disso, a jovem tríade insistiu. E a Mi? Os olhos de Kensei endureceram, mas ele soltou uma risada descuidada. Bem, nesse caso, seria rude da minha parte ignorar um pedido de um contemporâneo, disse ele, passando pela fila para entrar pela porta aberta. Naruto Boy, volte para o restaurante e durma um pouco. O queixo de Naruto caiu ao ser dito para ir para casa. O quê? Lá se foi toda aquela coisa de olhando através dele que ele estava pensando antes. Ei, o quê? Você simplesmente vai me deixar aqui. Você vai ficar bem. Kensei gritou sobre o som da música do clube. Você deveria estar acostumado com isso. Você chegou aqui, não é? Todo o meu ódio. Naruto gritou de volta, balançando o punho para ele. Ele sabia que estava sendo feito de propósito para detoná-lo, mas era muito fácil responder, Gá. Malditos velhos. Naruto terminou quando começou a se afastar. Um dos garotos do clube esperando do lado de fora sentiu tristemente, tendo ouvido a vaga exclamação de Naruto, eu te ouço. Estou esperando na fila há 2 horas e aquele velho simplesmente entra no lugar? O que há com isso? 20x. Apesar de provocar Naruto momentos antes, depois de entrar no prédio, o comportamento de Kensei mudou completamente. Enxotar Naruto para longe, e fazê-lo de uma forma que o irritou, ocuparia sua mente e colocaria em algo diferente do que poderia estar acontecendo lá dentro. Era melhor que ele não se aproximasse do que era mais do que provável para acontecer. Na verdade, ninguém no clube deveria estar lá. Ficar muito perto de um conflito de Masterclass não era bom para sua saúde. Ele foi levado a um loft no andar de cima com vista para a maior parte do clube, e foi lá que viu um homem esperando por ele. Roupas escuras de estilo chinês, um longo rabo de cavalo escuro trançado e óculos escuros cobrindo os olhos com 2 marcas verticais descendo por eles e pelo resto do rosto. Ele conhecia esse homem anos atrás, e honestamente, não estava tão surpreso em vê-lo ali. Ryojizei, disse Kensei cordialmente, sentando-se do outro lado do loft quando as escoltas da tríade deixaram os dois sozinhos. O homem não parecia estar se divertindo ou absorvendo muito do ambiente enquanto esperava. Gostaria de ver você aqui de todos os lugares. Não pensei que esse tipo de lugar fosse o seu beco. Sério, mais longe de ser um homem sem humor, os lábios de Ryo se contraíram em diversão, quando eu disse a eles quem eu era e o que estava disposto a mostrar a eles para garantir que trabalhariam com Yami, eles me deram o melhor de tudo que eles puderam reunir. Eu disse a eles que não era necessário, mas eles insistiram por gratidão. Eles pareciam ansiosos para ajudar Yami em tudo o que queriam deles, desde que pudessem se livrar do elemento má family que mantinham suas atividades no mínimo absoluto. Parece que seu tio e sua filha deixaram uma boa impressão no elemento criminoso desta Shinaton em particular. Ele pessoalmente não teve nenhuma briga com ninguém da família Ma, apesar de suas diferenças na filosofia das artes marciais. Ele tinha respeito pela habilidade que cada um deles parecia possuir, e na verdade considerava o irmão de Kensei, Soujetsu, um amigo. Ele sabia, no entanto, que Kensei também o culpava como responsável por colocar Soujetsu no caminho de Satsujinkin. Você não me chamou aqui para falar sobre minha família. Realmente. Eu estava esperando o Ryo esta noite. Sinceramente, não tinha ideia de que você estava aqui. Mas já que você está, pode muito bem ser você. Eu para quê? Você já sabe a resposta para isso. Kensei soltou uma risada com isso. Sim, eu sei. Então,
Onde está seu discípulo? Você vai fazer com que ele assista a esta batalha. Faria sentido, porque entre os membros do Yumiki Kenichi relatou ter visto na escola, não havia nenhum que se qualificasse como discípulo chinês do Kenpo. No entanto, Ryo balançou a cabeça. Shou não está longe, mas ele não está aqui. Como um clube para apenas sentar e esperar só serviria para irritá-lo, esse menino precisa se acalmar. Problemas com os discípulos? Kensei perguntou. Inimigo ou não, o crescimento das artes marciais era o interesse dele, e ele tinha uma queda pelo desenvolvimento de lutadores mais jovens. Não problemas, por si só. Shou é tudo o que eu poderia pedir em um aluno, Ryo disse a ele, mas seus problemas são criados por ele mesmo. Receio que, apesar de meus melhores esforços para batê-los, ele tem um complexo de inferioridade e nenhuma quantidade de palestras ou treinamento, nenhuma quantidade de melhoria ou vitórias poderia fazê-lo desistir. Ele está ciente de que sua posição como detentor do emblema da Lua do Yumi é apenas temporária, assim como minha posição como um dos One Shadow Nine Fists. Eu sou um substituto. Um olhar de choque apareceu no rosto de Kensei. Isso não era algo que ele havia previsto. Você está segurando um lugar. Mas Ryo Gisei era formidável o suficiente para ser um deles como era. Para quem ele poderia estar guardando um lugar? Não era nenhum segredo. Saber disso não ajudaria nem um pouco Ryozampaku, e Ryo não tinha orgulho de sua posição. Ele era bom o suficiente para ser considerado um dos melhores artistas marciais de Yami, mesmo que não fosse sua primeira escolha. Sim, para um amigo meu que tem viajado bastante, explicou o mestre cego, seu discípulo esteve com ele e também assumirá o comando de Shou assim que chegar a hora. Não havia muitos mestres chineses de Kenpo mais poderosos do que Ryo. Você não deveria estar pensando sobre tudo isso agora. Eu chamei um membro da família Ma por um motivo, e você sabia o que provavelmente aconteceria. Ser quando você atendeu. Isso era tudo que Kensei conseguiria dele tão casualmente, o suficiente para despertar seu interesse, mas não o suficiente para realmente informá-lo sobre qualquer coisa relevante. E agora ele teria isso em seu cérebro indo para o combate. Kensei teve que admitir, foi sutilmente bem jogado. Então, novamente, com sua falta de visão, Ryo sempre parecia ser talentoso em captar coisas que a maioria das outras pessoas tendia a ignorar. A banda tocando lá embaixo na sessão regular do clube terminou sua música sob aplausos dos clientes do estabelecimento. Bem, então Kensei, o Slick, disse Ryo, levantando-se lentamente de seu assento, acho que já perdemos tempo suficiente com as formalidades. O principal artista marcial da China também se levantou, claro. Os dois não se pareciam em nada com um par de homens preparados para um combate mortal. Sem a capacidade de ler a construção do ki em preparação para a batalha, ninguém que estivesse assistindo seria capaz de saber. No entanto, em questão de segundos, o clube começaria a limpar em pânico. Seria por um motivo muito bom. Havia uma boa chance de não estar de pé por muito mais tempo. 20x. Enquanto isso, com Naruto. O estômago de Naruto roncou quando ele pegou um atalho por um parque em seu retorno ao restaurante. Ele nunca tinha comido antes com tudo o que tinha acontecido, mas se tivesse sorte, havia uma chance de conseguir pegar uma refeição antes que tudo estivesse pronto para a noite. Pegando seu telefone, ele enviou uma mensagem rápida para Shikamaru e Tenten para se certificar de que eles sabiam que ele ainda estava vivo e seguro. Relativamente seguro, claro. Nenhum deles jamais estaria perfeitamente seguro novamente, daí o check-in quando eles sabiam que não estavam em algum lugar que deveriam estar. Mais uma vez, o estômago de Naruto soltou um roncar gorgolejante que seria audível para qualquer transeunte, e bastante embaraçoso para ele. Calha a boca, ele disse em uma tentativa vã de reprimir qualquer pontada de fome que ele tinha, eu te alimentei já. Vá ramen. A rede tinha boa comida, mas honestamente, Naruto sentiu como se tivesse que engolir entre 3 ou 4 tigelas grandes para sentir que havia feito alguma coisa em seu apetite. Ele não era um glutão. Era totalmente justificável com toda a atividade cansativa em que ele sempre se encontrava envolvido. Friamente, ele caminhou por baixo de um grande pagode de jardim ornamentado, mas antes de emergir do outro lado parou no meio do caminho e voltou pelo caminho que inicialmente havia passado por baixo dele, em vez de pular em cima dele silenciosamente. A razão é que havia alguém parado em cima dela, esperando que ele saísse do outro lado antes de fazer sua presença conhecida por ele. Ele não disse uma palavra quando se viu olhando para um jovem vestindo uma jaqueta com capuz sobre sua roupa chinesa de cor branca.
Naruto não tinha caído sobre ele, já que ele não tinha se virado para o lado oposto do pagode por sua aparição misteriosa que ele provavelmente estava procurando. Então você foi capaz de sentir a presença do meu Ki, disse o menino em suposição. Não, disse Naruto, apontando na direção atrás de seu aparente adversário. Eu vi a porra da sua sombra no chão do outro lado. A lua saiu. Descubra para que lado as sombras estão caindo se você vai se esconder nas bordas e outras coisas. Longe dele dar sermões a alguém sobre qualquer coisa, especialmente um inimigo que provavelmente achou a ideia de se esconder vergonhosa, mas tentativas desleixadas de furtividade eram uma implicância dele. Naruto não era um mestre na prática nem nada, mas a colocação de luz e sombras era apenas um conhecimento básico. Ninja estúpido. Ninguém estava se escondendo de você. Ah! Bem, se você vai fazer uma entrada surpresa ou algo assim, faça um trabalho melhor. Por que foi? Naruto saltou para trás do pagode quando seu atacante fez seu movimento. Ele pousou em um galho de uma das árvores ao longo do caminho que ele estava andando antes. Essa foi uma jogada rápida. Se ele tivesse sido mais lento e menos consciente, o movimento de chicote da mão de seu adversário teria uma boa chance de partir seu crânio. Seguramente fora do alcance, Naruto semicerrou os olhos sob o luar para ele, inclinando a cabeça enquanto tentava desenterrar onde ele tinha visto essa pessoa antes. Espere. Você estava no teatro com todos os garotos do Yumi e aquele assustador Gil Sr. Jutsu alguns meses atrás. Vendo como ele não havia interagido com ele, Naruto não conseguia lembrar seu nome. O sorriso de escárnio em seu rosto sob o capuz parecia bastante familiar. Só agora você está se lembrando? Shou disse com um escárnio. Você realmente é tão lento quanto Suparna diz que você é. Claro, ele teve que trazer uma das pessoas menos favoritas de Naruto no mundo. Kanou Shou pode balançar nas minhas bolas. Naruto disparou para o representante do Yumi. Agora eu me lembro de você. Você é o cara com o apelido esfarrapado. Shou quase fez um movimento, até que ele avistou um leve brilho de luar de algo pequeno entre a segunda e terceira juntas de Naruto. Ele rapidamente pensou duas vezes antes de lançá-lo para outro ataque. Shuriken Shou observou, quando ele chegou a alcançá-los. Se ele tivesse pulado em Naruto, ele teria arriscado ficar com o rosto e o pescoço cheios de estrelas de metal afiadas que ele desconhecia. Naruto o estava provocando o tempo todo. Ele estava deixando aquele tolo irritante controlar o fluxo e refluxo da batalha, deixando Shou pensar o tempo todo que ele não sabia que eles já haviam começado. Um sorriso se formou lentamente em Naruto que queimou Shou por dentro, tendo percebido que ele havia notado seu pensamento duas vezes antes de agredi-lo novamente, pelo menos dessa maneira. Naruto sabia que ele tinha sido descoberto, mas assistir o amanhecer no rosto de Shou foi divertido de ver enquanto durou. Otário de terreno alto, Naruto disse, acenando para Shou avançar com um gesto de mão. Se você quer uma luta, venha buscar um pouco. Shou controlou seu temperamento e sorriu antes de lançar direto para Naruto. Rastreando sua velocidade, Naruto mirou e deixou sua Shuriken voar, mas falhou. Ele não foi capaz de explicar Shou contorcendo seu corpo no ar com uma torção desagradável antes de atacar com um tapa na palma da mão aberta. Jogando o impulso de seu corpo para frente, Naruto caiu do galho antes que o ataque de Shou arrancasse do tronco da árvore, o Long Koukyu, Black Dragon Smash. Eu já vi esse movimento antes. Naruto pensou consigo mesmo. Quando os dois tocaram o chão, Naruto pousou agachado, as mãos plantadas no chão, pronto para reagir a qualquer coisa de qualquer posição. Esse é o movimento de Tanimoto. Sua postura também. Shou ficou com o braço esquerdo estendido e torcido com a palma da mão voltada para trás. Com o outro braço, manteve-o dobrado à sua frente, com a palma da mão espalmada e voltada para longe do corpo. Ah, sim, o problema de lutar contra toneladas de artistas marciais habilidosos de estilos diferentes era que tornava mais fácil lembrar como eram certas posturas, já que todas podiam ser tão únicas. Não havia dúvida sobre isso. Essa era a postura de Tanimoto Natsu, eremita. Seu estilo de luta, pelo menos. Ele deu uma ótima olhada nisso e em muitos dos movimentos que vieram com ele quando viu Kenichi lutar com ele no passado. Mas ouvir Naruto mencionar o nome da pessoa que um dia entraria e tomaria seu lugar só serviu para irritar o membro substituto do Yumi. Quando eu mato você, bem, é mais do que qualquer um dos outros tolos fizeram até agora. Mesmo um membro de pleno direito em Jian tentou e falhou em derrotar Naruto. Quando Shou matou Naruto, não haveria mais nada que eles pudessem dizer sobre seu status no Yumi.
Ele não seria o substituto de ninguém, então vamos Uzumaki, vamos ver que tipo de lixo você tem que ser para ser visto como um discípulo secundário debaixo daquele perdedor que eles chamam de mais forte. Ponto. Naruto insultando? Isso estava bom para ele. Bem, não necessariamente bem. Ele iria reclamar com você, mas ele tinha pele dura. Ao longo de sua vida, ele praticamente foi chamado de a maioria das coisas desagradáveis que existem sob o sol e, portanto, estava acostumado a um certo grau de desrespeito. Falar baixo com seus amigos quando eles nem estavam presentes era um grande não. Eu vou acabar com você, pegar seu estúpido emblema, penhorá-lo e depois gastar todo o dinheiro em mantimentos e fogos de artifício, Naruto declarou com os dentes à mostra, mas não se preocupe. Vou guardar um diamante para você, para que você possa escrever no ar, Uzumaki. Naruto me deu uma surra. Sua refutação foi contundente e destinada a antagonizar discriminadamente. A tensão entre os dois começou a aumentar à medida que uma briga se tornava cada vez mais inevitável. Nenhum dos dois se moveu desde o impasse anterior, ambos avaliando o outro de perto. O temperamento de Shou se acalmou e a percepção de que ele estava prestes a participar de um conflito importante. Meu nome é Enshin Shou, apelido, Dragão Puro. É costume se apresentar, então deixe-me ouvir seu nome de sua própria boca. Shou claramente já sabia quem ele era, mas Naruto estava disposto a agradá-lo, mesmo que apenas para tentar uma das apresentações bombásticas de Jiraiya. Eu sou o homem que vai ser o melhor shinobi de todos, e quando você e eles são os melhores, eles têm um nome para você. Eles não te chamam de Kage, eles não te chamam de mestre. Eles te chamam de Naruto. Naruto tropeçou em sua apresentação espirituosa em meio ao chamado de seu nome. É verdade que ele mesmo estava prestes a dizer isso, mas ser gritado com ele por alguém que nem estava na conversa foi um pouco surpreendente. Renka. Ele disse, levantando-se de sua posição anterior quando a viu vindo até ele. Como você me encontrou? Qualquer pessoa que conheça você pode distinguir sua voz alta de qualquer lugar, disse Renka seriamente. Às vezes, quando Naruto abria a boca, era difícil ver que ele era um ninja. Estávamos procurando por você por toda parte, ela disse a ele, com as mãos nos quadris. Papai saiu para encontrá-lo há 1 hora. Por que você partiu sozinho? Ela parecia realmente triste por ele ter vagado para algum lugar sem contar a ninguém ou dizer qualquer coisa. Mesmo tendo tido tempo de se reconectar com seu pai, ele foi a razão de tudo ter acontecido em primeiro lugar. Kensei disse a ela que Naruto provavelmente imaginou que ele estava se intrometendo de alguma forma. Eu me senti como uma terceira roda. Naruto respondeu, confirmando tanto sem saber. Ele cruzou os braços com um encolher de ombros. Eu estava voltando. Shou estava além de balançar a cabeça com a idiotice. Mesmo que ele acreditasse que seu oponente não era perigoso, e estava claro que Naruto pensava que ele era, virar as costas para um inimigo era o pior curso de ação que alguém poderia tomar. Em um piscar de olhos, ele se moveu para o lado de Naruto, diretamente atrás dele, seu pé esquerdo quase tocando de Naruto e seu corpo torcido para desferir um golpe de cotovelo em uma área crítica. Morra, idiota! Em vez da dor que normalmente sentiria depois de acertar um golpe vital, ele sentiu a parte de trás de seu bíceps descansando no antebraço de outra pessoa, parando seu ataque. Estávamos conversando, disse Renka, esticando o braço sob a força necessária para impedir o movimento enérgico do Shou. Você se importa? Ela conseguiu empurrar Shou para trás e enfrentá-lo. Naruto estava atordoado. Não porque Renka havia parado o ataque de Shou. Não, Naruto sabia o quão assustadora ela era talentosa para a faixa etária deles. Ele estava surpreso que ela realmente tivesse saído do caminho para parar algo que só tinha sido feito para ele em primeiro lugar. Foi desnecessário devido ao treinamento de Naruto desenvolvendo um sexto sentido para o perigo, Sakijutsu, sob Jiraiya, e a pequena kunai que ele estava secretamente segurando em uma das mãos sob seus braços cruzados na época, mas isso não fez a ação menos relevante para Naruto. Ninguém nunca o havia defendido de um ataque antes. Afastá-lo levou um rápido momento, mas quando fez, percebeu que havia acabado de roubar seu oponente. A garota era territorial. Disso ele já estava ciente, mas sobre o que exatamente neste caso particular? A Shinaton de Yokohama está sob a proteção da família Ma, e Naruto é um amigo próximo, disse Renka, realmente pretendendo lutar contra Enshin Shou, não importa quem você é, ou qual é o seu problema com ele. Como enquanto ele estiver aqui, ninguém do Yumi irá prejudicá-lo. Naruto sabia que tentar acalmá-la não adiantaria nada, afinal,
Ela já estava decidida, mas essa realmente não era sua luta. Renka, você não precisa fazer isso. Naruto tentou acalmá-la. Shou não iria, pois parecia interessado em bater em um membro da família Ma. Provavelmente era melhor para o argumento de Naruto que ele não fosse. Esses caras do Yumi querem me matar, e eu posso me defender. Esperando uma resposta calorada da espirituosa garota chinesa, Naruto ficou mais uma vez atordoado e sem palavras quando ela o presenteou com um belo sorriso. Eu sei que você pode se defender, mas nem sempre deve se defender sozinho. Ele não teve resposta. Deixe essa Renka te mostrar, ela continuou. Do jeito que você luta pelos outros, ela vai lutar por você, porque alguém tem que lutar. A família Ma parece ser atraída por perdedores. Shou apontou, inclinando a cabeça para Naruto. Você o defendendo, seu pai treinando aquele Shirahama sem talento, e seu tio escolhendo um discípulo que foi espancado por Shirahama. Sim, ele estava extremamente chateado porque alguém que já havia perdido para o discípulo mais forte foi escolhido para ocupar seu lugar. E isso o ofendeu imensamente. Por que as pessoas que haviam sido derrotadas antes estavam sendo mantidas em uma posição acima dele? Ele não entendeu. Ele não queria. Ele simplesmente queria atacar isso. Infelizmente, se houve alguma discussão antes sobre quem enfrentaria Shou, não houve mais. Algo nos olhos de Renka mudou depois de sua última observação, e Naruto não a teria impedido por mais tempo, mesmo que sentisse que poderia fazê-lo facilmente. Eu estou lutando contra ele, Naruto, a garota orgulhosa afirmou, ao insultar o aluno do papai, e até mesmo o aluno do meu tio ruim. Ele está insultando a qualidade de nossos discípulos, a reputação da minha família, disse Renka com uma faca afiada a Tom. Se ele quiser cortá-lo, serei eu quem ele terá que passar para fazê-lo. Vocês. Shou disse ironicamente, sinto muito. Não estou vivendo em uma realidade alternativa onde poderia perder para uma garota, mesmo que ela seja a filha mais velha do chefe da Phoenix Alliance. O ninja de cabelos dourados mal conseguiu compreender o que ouviu a princípio. Eventualmente, porém, ele apenas pulou e sentou-se em outro galho de árvore, fora do caminho. Isso agora seria oficialmente uma coisa de honra. Vou fazer isso rápido, disse Shou em advertência, sem piedade desde o início. Ele já tinha uma espécie de aquecimento com o esforço que fez tentando colocar as mãos em Naruto. Se Renka vinha fria, ele tinha uma vantagem automática até que ela conseguisse esquentar. Atacando imediatamente, Shou errou outro Uryu Banda, mas rapidamente fez a transição do golpe de palma giratório para se levantar do chão com socos duplos levantados. Renka saiu do caminho, surpresa com a sequência e com a subsequente enxurrada de socos lançados em sua direção. Renka desviou os socos, o tempo todo quebrando o que estava vendo. Ele está misturando Piguaquan com Bajiquan. Os movimentos de braços esguios e oscilantes do ataque de palma misturados com a rotação do quadril guiando a força dos socos que se seguiram imediatamente foram uma combinação avassaladora. Se ela pegasse muitas dessas combinações de frente, não importaria muito se elas estavam bloqueando ou não. Eles quebrariam sua defesa. Então esse era o poder de um discípulo de Yumi. Ver quando Naruto lutou contra Jian foi diferente de experimentar ela mesma contra um oponente totalmente diferente. Bji Senpua, Shengu do Aipa, disse Renka para si mesma, sacudindo a dor de seus braços exaustos. Ua Cn Bji, Inxion Kamoji. Quando o Piguá é adicionado ao Baji, deuses e demônios ficam apavorados. Quando o Baji é adicionado ao Piguá, os heróis choram sabendo que não são páreo para ele. Shou sabia desse provérbio em particular e elogiou mentalmente o reconhecimento de Renka de que era muito importante para sua situação atual, mesmo quando ele a atacou novamente. Meu mestre me deu a combinação mais poderosa do Kenpo chinês como base para minhas artes marciais. O que Renka não conseguiu desviar, ela teve que desviar com socos certeiros e oportunos. Meu papai é o mestre de todo o Kenpo chinês. Você acha que eu não saberia pelo menos sobre a maioria deles? Ela disse antes de recuar com uma joelhada repentina e uma manobra de uppercut dupla. Ela foi enganada pelo enganoso alcance de seus ataques, e pensando que ele estava mais perto do que realmente estava quando ela lançou seu contra-ataque contra seus ataques, deu a ele a chance de se mover para o lado dela. Envolvendo um braço em volta da cintura dela, Shou bateu seu quadril diretamente no dela. ZHN Gunlu, verdadeiro caminho de controle. O Bajiquan se concentrava na rotação do quadril, tornando assim o que se poderia perceber como uma ação simples, sem muita força por trás, uma força contundente absolutamente devastadora. O pseudo-ataque de agarrar tirou Renka do caminho e entre as árvores do parque.
Shou rapidamente a seguiu e parou sobre ela, o pé levantado para pisar fundo. Abrindo os olhos de seu estremecimento de dor, Renka viu isso chegando e rolou para fora do caminho antes de atacar com um chute ao se levantar. Há uma diferença entre saber sobre todas as formas de Kenpo chinês, Shou disse, esquivando-se do chute antes de aproveitar sua vantagem e retornar ao seu ataque, e ser um mestre em qualquer uma delas. 20x. O Lofton de Kensei e R.O. começaram a briga não durou muito. R.O. realmente tinha velocidade e poder de classe mestre com o movimento acelerado de seus braços. Kensei teve que abandonar a pequena área lotada como cadeiras e pedaços de parede e vidro que separavam o andar superior do andar térreo da boate. Objetos e pedaços perigosos de materiais voaram enquanto as pessoas começaram a correr para as saídas. Mesmo a segurança não se preocupou em ficar por perto para manter algum tipo de ordem. Kensei pousou em um sofá voando pelo ar antes de chutá-lo, enviando-o para uma área desabitada na parte de trás do clube. Exibindo controle corporal extremo, ele ricocheteou em vários objetos maiores no ar em um esforço para direcionar e afastar as porções mais perigosas de detritos de atingir alguém. Depois que as últimas pessoas saíram, Kensei permitiu que seus pés tocassem o chão, assim como R.O. pulou do sótão também. Em vez de atacar Kensei, ele permitiu que o homem terminasse o processo de proteger as pessoas na saída. Se nada mais, Kensei começou a dizer, segurando o chapéu no topo da cabeça após suas ações rápidas momentos antes, você tem meus agradecimentos por adiar o ataque até que as pessoas estivessem limpas. Houve inúmeras aberturas apenas ao longo desses poucos segundos, e ainda assim R.O. não se moveu até que tudo tivesse acabado. R.O. acenou com a cabeça, não posso receber nenhum tipo de crédito por isso, porque, para ser honesto, eu tinha um motivo oculto. E isso seria... Eu tenho o som de seus movimentos gravados na memória. A força que veio com o movimento dos ataques oscilantes de R.O. era comparável a uma espada afiada e pesada cortando um galho, em vez de um chicote pesado. A relevância de seu domínio era a diferença entre a vida e a morte quando se tratava de suportar seus ataques. Mas a cada falha de um golpe, R.O. nunca se deixava abrir para um contra-ataque que fosse fácil de ver. Kensei se viu sendo empurrado para trás até chegar à parede. Lançando-se para o lado, ele ricocheteou em uma luminária pendurada e tentou atacar R.O. de seu ponto cego, sem trocadilhos. R.O. torceu o quadril e bloqueou um soco com a palma da mão aberta, preparando-se apesar do posicionamento estranho, colocando um pé à frente na parede contra a qual apoiou Kensei. Ele está tão ciente de seu posicionamento apesar de não ser capaz de ver foi realmente impressionante, apesar do fato de que ele conhecia totalmente a profundidade dos talentos de R.O. Empurrando a parede com a perna, o bloqueio de R.O. se tornou um ataque ofensivo, derrubando o corpo de Kensei no clube. Quando Kensei endireitou seu corpo e voltou para a posição correta, ele olhou para baixo e viu R.O. acompanhando sua viagem pelo ar por baixo. Eu não esperava nada menos do irmão mais novo de Soujetsu, R.O. apontou, parando exatamente onde Kensei iria pousar. Estendendo o corpo para cima em uma perna, ele apoiou o braço direito sobre o cotovelo com a mão esquerda e atirou para Kensei como se todo seu corpo fosse uma flecha. SHNG Kits ZHNG, Rising Iron Palm. Utilizando um movimento de rolamento com os braços, Kensei conseguiu desviar o poderoso ataque de tocá-lo. Depois de cair no chão, ele desferiu uma rajada de socos baixos nas articulações das pernas e virilha de R.O., mas o mestre cego foi capaz de se defender deles com seus próprios movimentos circulares de braço apontados para o chão, evitando qualquer ataque de Kensei. Fazendo contato. Kensei disparou para o lado de R.O. apenas para imediatamente ter que desviar de um soco de martelo diagonal que R.O. lançou sem nem mesmo se virar para encontrá-lo, mas foi uma finta. Kensei saltou para trás para evitá-lo, mas quase errou o soco oculto que R.O. lançou em seu corpo, disfarçado pelo movimento amplo e esguio do golpe de martelo. O punho de R.O. disparou para fora de sua manga larga, com a intenção de atingir seu alvo. A parte de trás dos nós dos dedos de R.O. roçou o lado do rosto de Kensei enquanto ele evitava o golpe assassino por um fio. No entanto, errou, e os dois travaram uma rápida luta manual de alta velocidade por posicionamento e domínio antes de novamente empatar e se afastar um do outro. Você estava honestamente indo para matar lá, observou Kensei. Se ele tivesse tentado bloquear o ataque que R.O. lançou enquanto ele estava no ar ou tentou, isso teria devastado. Se aquele soco tivesse acertado, ele não tinha certeza se seu crânio teria resistido ao impacto. Não houve processo de construção com R.O. Gizei.
Se ele pudesse ter terminado em seu primeiro movimento, ele o teria feito. O primeiro errar estaria perdido. Ele tinha pouca paciência para qualquer coisa desperdiçada. Movimento, tempo, talento, potencial. Nenhuma desculpa para o fracasso era permitida para ele, mesmo sua própria falta de visão. Foi o que o levou ao nível do One Shadow Nine Fists, mesmo depois de ficar cego em combate. Reter-se contra qualquer oponente deixa uma abertura para você perder, disse R.O. Reter-se contra você seria o mais erro tolo que qualquer um poderia cometer. Completamente direto e profissional. Ele tratou as artes marciais com o nível de seriedade que as perigosas técnicas e práticas que as compreendiam exigiam em sua opinião. Para os Satsujinkin, as artes marciais eram vida ou morte, destruir ou ser destruído. Gisei R.O. refletiu isso em seu comportamento geral, consorciando-se casualmente com a perspectiva da morte, enquanto a tratava com a reverência que ela realmente merecia. Eu posso ver por que meu irmão gosta de você, Gisei-don, disse Kensei, sendo completamente honesto com seu inimigo. Enquanto sua escolha de abraçar o punho da morte partiu meu coração, pelo menos estou feliz que ele tenha um amigo como tu. Seu irmão é um amigo difícil de se ter, disse R.O., com um sorriso fantasmagórico no rosto. O favor que tenho feito a ele está me causando muitos problemas. Manter sua posição no One Shadow Nine Fists é forçando a turbulência do meu discípulo para a superfície. Ele se encaixou no lugar quase imediatamente. R.O. era um substituto, ele já havia dito isso a Kensei. E a pessoa para quem ele estava ocupando um lugar nas fileiras de Yami dos One Shadow Nine Fists era para o irmão mais velho de Kensei, Masou Jitsu. Teria sido difícil encontrar qualquer outro mestre Satsujinkin do campo chinês para substituir um como R.O. Fazia tanto sentido que não havia razão para questioná-lo em negação ou mesmo fazer a pergunta retórica do porquê. Mesmo assim, isso o surpreendeu do mesmo jeito. Seja porque ouviu uma mudança na respiração de Kensei, ou sentiu uma mudança no ar, R.O. sentiu a confusão de Kensei e aproveitou a abertura para atacar. O primeiro errar estaria perdido. Mas isso não significava que um erro seria a única coisa que resultaria em vitória ou derrota, porque Gisei R.O. não cometeu um erro. Atacar naquele exato momento não era o curso de ação errado. Era o certo. Nenhum golpe de intervenção divina ou pura sorte acabou custando-lhe no final. Era tudo simplesmente uma questão de quem ele estava lutando. Ele era incrivelmente talentoso. Um verdadeiro mestre de um calibre para se orgulhar. Mas ele era o mestre do campo chinês lutando contra o mestre de todo o campo chinês. Isso não era apenas um apelido bacana. Você não recebeu esse título apenas porque estava ciente das muitas formas que o campo chinês tinha à sua disposição. Kensei não apenas dominou as inúmeras formas com perfeição ao longo de sua vida, como também quebrou o que outros lutadores chineses de Kenpo usaram perfeitamente. Ele foi capaz de encontrar a forma que era fraqueza direta para qualquer que fosse a forma deles. Pode levar um pouco de reflexão, mas eventualmente ele analisaria seus movimentos e puxaria um dos estilos de Kenpo chinês que ele aprendeu e dominou para destruí-lo. Resumindo, ele foi a pior luta possível contra qualquer lutador com qualquer forma de Kenpo chinês. Cruzando as mãos e levantando a perna da frente, Kensei deu um passo rápido em direção a R.O., cobrindo uma distância impensável em um borrão com o passo de um passo para desferir o soco bem no centro do corpo de seu alvo, Showa-a. Para superar o movimento rápido, mortalmente poderoso e extremamente abrangente do ataque de R.O., ele teve que ser rápido o suficiente para evitá-lo e atacar instantaneamente. A maneira mais rápida possível de fazer isso era uma linha reta. Quando se tratava de ataques diretos, Xing Yiquan era a mais famosa das artes marciais chinesas, portanto era exatamente o que o médico receitou. Não doeu que um de seus ataques característicos fosse baseado na filosofia desse estilo. O Tian Tian Shuquan, Popping Pump Fist. Entre a força real de Kensei e a velocidade com que ele avançou, o soco por si só teria sido suficiente para parar um urso, mas com o ki misturado atrás de seu punho quando atingiu o alvo, tornou-se um monstro absoluto de um ataque. Os músculos do corpo de R.O. perderam toda aparência de resistência depois de serem atingidos em seu núcleo com um soco poderoso. O praticante de estilos suaves que Kensei era, não houve reação violenta de R.O. voando de seu punho através de várias paredes do jeito que haveria se alguém como Sakaki, Apachai ou Elder Furinji tivesse acertado um golpe tão limpo. Em vez disso, R.O. se inclinou sobre o punho estendido de Kensei e caiu na pista de dança em uma pilha. Ele nunca perdeu a consciência, seu corpo simplesmente se recusou a responder por mais tempo.
Seu torso inteiro pulsava de dor da frente para trás, sentindo como se tivesse sido atravessado. Entendo, disse R.O., completamente ciente de tudo o que acontecia ao seu redor. Ele ainda podia sentir cada nervo ofendido em seu corpo gritando em protesto por aceitar esta batalha. Mas tal era a vida de um artista marcial. Você realmente é tão poderoso quanto eles dizem. Você se segurou até o último momento. Sempre foi o objetivo de Kensei na batalha acabar com as coisas antes de precisar infligir mais danos do que o necessário para obter sua vitória. Nenhuma ofensa foi planejada por minhas ações de Zeidon, Kensei o assegurou. Atacar com força total, sem primeiro saber como abordar um oponente tão habilidoso quanto você, eu sinto que teria sido o maior insulto. Na derrota, R.O. esperava que a morte fosse a causa de sua derrota, mas ele sabia que isso não ocorreria nas mãos de um dos heróis de Ryozanpaku, aqueles que incorporavam as qualidades de preservação da vida de Katsujinkin. Simplesmente não era o jeito deles. Tudo o que ele podia esperar agora era a deportação. Ele não cometeu nenhum crime enquanto estava no Japão, apesar de estabelecer conexões com elementos do crime da tríade ao longo de cidades portuárias de alto tráfego para o principal projeto de Yami. Sem nada contra ele para prendê-lo além de sua afiliação com Yami, uma organização que nenhum governo do mundo reconheceria abertamente a existência, tudo o que eles realmente podiam fazer era mandá-lo embora. Quando eu ver seu irmão novamente, disse R.O., mandarei lembranças a ele. Diga a ele que estarei esperando. R.O. não disse mais nada, significando que a conversa havia acabado, mas estava tudo bem. Kensei lidou com a situação e disse o que precisava. A polícia chegaria muito antes de R.O. se recuperar o suficiente para tentar se mover. O silêncio sinistro do rescaldo da batalha já estava sendo perturbado pelo som fraco de sirenes ecoando pelas ruas de Shinaton a caminho do prédio do clube devastado. 20x. Naruto percebeu enquanto assistia a luta de Renka e Shou que ele seria um instrutor horrível de qualquer tipo. Ele não era o tipo de pessoa que poderia facilmente desmoronar e explicar as coisas para os outros, pelo menos não sem muita dificuldade, puxões de cabelo e xingamentos do final do ouvinte, mas ele sabia o que estava olhando quando assistia às pessoas lutam. Ele tinha visto o suficiente deles, estado em muitos deles, e tinha dado e recebido chutes no traseiro o suficiente para conhecer as partes móveis envolvidas neles. Mais importante, isso significava que ele também sabia quando estava assistindo a uma configuração em construção. Ele não pode ver isso, Naruto pensou consigo mesmo, tentando não ficar muito animado. Se ele pudesse, ele pararia. Mas ele acha que está ganhando, então mantenha a pressão. Em essência, Shou estava ganhando. Ele estava atacando as defesas de Renka e sofreu muito menos danos do que ela durante a luta. Shou balançou com um golpe de martelo horizontal e um golpe acima da cabeça apenas para Renka bloquear os dois com o joelho e o cotovelo esquerdo e o antebraço direito, respectivamente, equilibrando-se em uma perna antes de torcer o corpo e disparar um chute lateral direto com a perna que ela tinha levantado para proteger seus órgãos vitais. Um membro do Yumi virou o corpo para evitar o golpe e jogou os quadris para mirar um soco bem na parte de trás do joelho dela. Renka girou o corpo para frente na direção que Shou estava socando, mantendo a perna fora de perigo e mudando o lado dominante de sua postura antes de lançar uma rápida enxurrada de socos. Showa. Outra mudança de estilo, disse Shou, mais aborrecido por ter que perceber tal coisa. Mas ele o fez, e com a mesma rapidez com que Renka parecia virar o jogo, ele a colocou de volta nos calcanhares novamente. Desista já. Um golpe veio como uma finta, mas quando Renka tentou bloqueá-lo, ele mudou para um violento golpe de palma, estendendo o braço no último momento e derrubando-a para trás. K. Renka atingiu o tronco de uma árvore de costas primeiro, mas manteve sua posição, continuando a lutar. Naruto estremeceu com o quão forte ela bateu, mas ela se manteve ereta e continuou. Se havia uma garota que Naruto sabia com certeza que ficaria absolutamente bem nesse tipo de situação, era Renka, mas ainda assim, com cada movimento de seus braços, Shou parecia estar derramando mais e mais, procurando acabar com tudo. Era apenas uma questão de tempo agora, mas não do jeito que Shou pensava que era. Naruto tinha uma visão panorâmica, e ele podia ver muito melhor o que estava acontecendo. Renka continuou usando uma miríade de técnicas, encadeando todos os tipos de disciplinas do Kenpo chinês, tentando manter uma conexão tão frouxa quanto possível, movimentos de transição de livros didáticos, se pudessem ser chamados de qualquer coisa. Isso facilitou para alguém experiente o suficiente para dizer que ela estava trocando entre eles.
Foi fácil o suficiente para alguém que sabia o que estava procurando fazer, mas exigiu foco suficiente para Shaw ter que prestar atenção total ao que estava fazendo, e não ao que estava ao seu redor. Ele não estava em um nível de habilidade que pudesse ignorar tão facilmente o perigo bem na frente dele para tomar nota de seu pano de fundo. Ela o estava posicionando, e ele não podia ver isso acontecendo. Se ele desviasse sua atenção dos ataques fortes de Renka, dos quais ela não estava relaxando para movê-lo adequadamente, ele correria o risco de ser atingido por um. Renka não estava dando aberturas para Shaw prolongar a luta. Ele era muito perigoso para arriscar algo assim. Mas ela também não estava tentando forçar nada. Ela estava esperando, porque se apresentaria se as coisas continuassem do jeito que estavam indo. Renka estava mostrando uma espécie de paciência na batalha que Naruto nunca tinha visto dela em nenhum outro local antes. Enshin Shou desviou dela, movendo a parte externa de seu pé para a parte externa dela, parando logo atrás dela, pronto para atacar. Tantas áreas vitais ao alcance fácil, muitas para possivelmente proteger todas elas, se é que ela pudesse proteger alguma. Tinshan Reg Lu, caminho celestial restante. Ele deu uma cotovelada no tronco de uma árvore, em vez do fígado de Renka. A casca quebrou e a madeira por baixo rachou, mas ele mal sentiu pelo nível de surpresa que o atingiu. Eu nem vi essa maldita coisa. Sua linha de visão havia sido manipulada e, com seu último ataque fracassado, ele a perderá de vista ao redor da árvore. Apressadamente, ele tentou retomar a posição dela, sentindo seu ki, mas quando conseguiu localizá-la, acabou virando direto para o perigo. Com as duas mãos plantadas no chão para aumentar o empurrão, Renka lançou as pernas para cima e acertou um único chute certeiro bem embaixo do queixo dele com a sola do pé. Era uma posição quase impossível lançar tal ataque de perto. O próprio chute nocauteou Shaw, seus olhos rolaram para trás de sua cabeça. Apenas a colisão da parte de trás de sua cabeça em outra árvore o acordou por tempo suficiente para que ele estivesse inteiramente ciente de Renka colocando uma palma sobre as costas da outra mão. Bem sobre o peito. Desista, ela pediu, apenas para um fogo subir nos olhos de Shaw. Não havia chance de que ele o fizesse. Aqueles que reivindicaram Satsujinkin não tinham necessariamente medo da morte, e ele sabia que ela era Katsujinkin e que nunca o mataria de propósito. Ela leu a tensão de seus músculos antes que ele fizesse seu movimento. Ele fez sua escolha. WO com acento grave DN, aderência simples. Colocando a força de ambos os braços e todo o seu corpo atrás de um único golpe de palma, ela esmagou Shaw bem contra a árvore da qual ele havia batido a cabeça. Havia pouco ou nenhum espaço aberto para ele ser forçado a voltar. Ele estava entre o poder de Renki e um lugar difícil, sem ter para onde ir. Sangue brotou em sua boca quando suas costelas estalaram e quebraram. Uma garota gentil, Renka não era. Com todas as árvores ao redor deles, Shaw teria instintivamente pensado melhor do que usar as técnicas de Piguaquan, onde a força vinha do balanço de seus braços. Como ele conhecia o Bajikwan, que contava mais com a força do quadril, ele teria se concentrado mais nisso devido à proximidade. Contanto que ela continuasse brigando com ele, ele não teria prestado muita atenção, se é que alguma. E ele não o fez, até que ela realmente começou a usar seu ambiente. Renka ficou em sua posição por mais de um minuto até ter certeza de que Shaw não se levantaria. A essa altura, Naruto havia pulado de onde estava observando e se aproximado. Os dois simplesmente se olharam sem dizer uma palavra. O silêncio durou 3 segundos. Agora é disso que estou falando. É assim que você luta. Naruto gritou, forçando Renka a corar de vergonha com sua excitação. Mas ele não podia evitar, ele adorava uma boa prestidigitação para a vitória. A força bruta era muito boa, mas havia algo sobre enganar o outro cara que ressoou muito mais com ele. Ó cara, se eu tiver uma namorada, quero que ela lute assim. Eu não faria tem que se preocupar com ela, nunca. Vê, você não deveria dizer coisas assim. Renka respondeu com o rosto vermelho, interpretando suas palavras de uma maneira diferente. Ele estava basicamente dizendo que não tinha medo ou vergonha de garotas fortes, sério. Isso aí. Ele não saberia por que ela, embora ele não quisesse dizer o que disse. Ele teria acrescentado mais, mas uma parte insistente de seu corpo estava doente e cansada de ser silenciada. Asterisco rosnar asterisco. A exuberância de Naruto deu lugar ao seu estômago, interpondo-se com sua própria opinião sobre o que era importante no momento, ou seja, comida. Certamente tirou o vento de suas velas quando se tratava de sua tentativa de ser legal e encorajador.
Com qualquer ímpeto que ele estava construindo completamente morto, Naruto caiu sua postura, decidindo tentar salvar alguma face com uma retirada graciosa enquanto ele começava a voltar para o restaurante. Naruto! Renka disse, cortando sua retirada tática, obrigado. Naruto se virou, seus olhos fechados em um estrabismo quando ele olhou para ela. Se alguém não pudesse dizer mais nada, seu rosto era extremamente expressivo, e perplexidade podia ser lida por toda a parte. Para quê? Por tolerar seus defeitos mais agressivos, olhar além deles e aceitá-la prontamente como amiga. Por confiar nela o suficiente para deixá-la ficar com ele, e por ele, em vez de fazer a coisa usual de tentar manter qualquer dificuldade que ele tivesse longe de outra pessoa. Por acreditar nela como uma artista marcial contra um dos principais representantes dos discípulos que o Yumide Satsujinkin tinha à sua disposição, em vez de insistir em salvá-la. Por convencer seu pai a vir vê-la pessoalmente pela primeira vez em anos. Deixa pra lá. Não é nada, Renka finalmente disse com um sorriso tímido enquanto caminhava com ele. De qualquer forma, não era seu estômago. Oh não!